Olá, eu sou Franco Chamorro e esse aqui é o canal Movimento em Foco. Hoje eu vou falar para vocês o porquê que eu escolhi criar um canal só para falar sobre movimento. Caso você ainda não saiba, eu sou fisioterapeuta e sou um apaixonado pelo tema. E é por isso que hoje eu vou falar para vocês 5 motivos pelos quais eu considero que o movimento é a coisa mais importante que possa existir no mundo. O primeiro deles é que a gente só tem um cérebro para controlar movimento. É isso mesmo, pode parecer estranho, mas é isso que o neurocientista Daniel Rupert defende na sua palestra do TED Talks. Ele basicamente fala que o movimento é a única forma que a gente tem de interagir e modificar o ambiente à nossa volta. Isso porque toda ação depende de uma contração muscular. Mesmo aquelas mais simples e automáticas, como simplesmente piscar o olho e respirar, até aquelas que são muito mais complexas, como por exemplo conversar com alguém ou então driblar um adversário no futebol. Nesse vídeo do TED Talks, ele inclusive dá o exemplo de um animal tunicado, uma espécie de coral, que parte do seu ciclo de vida é ativo e nada normalmente ao longo do oceano. E por conta disso ele apresenta um sistema nervoso, mesmo que rudimentar. Quando ele passa a ter um ciclo de vida mais passivo, simplesmente porque ele se adere a uma rocha e ele fica ali simplesmente filtrando a água, esse animal digere e reabsorve seu próprio sistema nervoso. Muito louco, né? Nosso segundo motivo é porque o movimento é a única forma com que temos de interagir com o mundo à nossa volta. Eu sei que eu já falei disso no tópico anterior, mas talvez você esteja aí se questionando. Mas e a cognição? Para que serve? E o sistema somatosensorial, eu perceber o mundo, não me serve de nada? Claro que serve, mas como o próprio Daniel defende nesse vídeo dele, essas coisas servem desde que elas possibilitem uma capacidade futura de se mover e se adaptar. Inclusive, eu vou citar o caso de uma síndrome neurológica chamada Locked-in. Como o próprio nome diz, é como se a pessoa ficasse aprisionada dentro dela mesma. Isso porque ela acaba desenvolvendo um tipo de lesão, geralmente causada por um derrame, em uma estrutura do mesencéfalo chamado ponte. Essa estrutura acaba sendo afetada e com isso a pessoa tem total capacidade de ter cognição normal, de perceber o mundo ao seu redor, porém ela fica praticamente incapaz de se mover. Caso você tenha dificuldade de entender o que possa ser isso, ficar sentindo, percebendo, pensando e não podendo se mover, eu vou deixar aqui a referência de um filme chamado Escafandro e a Borboleta. Nosso terceiro motivo é que o movimento é a forma com que temos de manifestar as emoções. Nossas emoções são basicamente uma resposta que é praticamente automática frente às situações que enfrentamos no dia a dia, e elas têm a função de garantir nossa sobrevivência e a do nosso grupo. O principal estudioso sobre o assunto é um cara chamado Paul Ekman, e ele descobriu que existem 7 emoções universais, sendo elas tristeza, felicidade, raiva, medo, surpresa, desprezo e nojo. Essas 7 expressões universais acabam tendo a função de garantir a nossa sobrevivência e a do grupo através da empatia. Vamos pegar, por exemplo, o medo. O medo vai gerar uma série de mudanças e adaptações no nosso ambiente interno frente a algum estímulo que possa nos colocar em risco. Fui apresentado a um estímulo que me causa risco, logo eu terei uma reação de luta ou fuga, em que, por exemplo, terei o aumento da minha frequência cardíaca, uma vasodilatação da minha musculatura, principalmente dos membros inferiores, a ponto de, caso seja necessário, eu poder fugir. Além disso, o medo também gera outras alterações, por exemplo, na nossa fisionomia, na nossa face, na nossa expressão. E isso comunica ao grupo que existe uma situação de perigo para mim e potencialmente para todos os outros. Com essa comunicação, eu gero empatia, eu gero uma comunicação fácil, de rápida leitura, em que, se precisar, todo o grupo pode evadir e fugir daquela situação.
Nosso quarto motivo é que a gente depende, como ser humano, de uma movimentação diversificada no nosso dia a dia para garantir uma boa saúde. Isso porque nosso ancestral comum lá de trás vivia primordialmente em um ambiente arborícola e com certas mudanças climáticas, esse ambiente foi se transformando e foi havendo uma savanização, um ambiente mais próximo do semiárido. Resultado disso, uma pressão evolutiva para que esses indivíduos procurassem alimento nessas planícies, exigindo assim que eles se deslocassem por longos quilômetros e para ter eficiência nesse tipo de terreno a gente precisa basicamente ficar menos exposto ao sol, por isso a postura bípede ela pode ser mais importante porque ele diminui nossa superfície de contato exposta ao sol. O andar bípede faz com que nossa cabeça fique numa postura mais alta, garantindo um melhor olhar e visualização de todo o terreno, podendo avistar um possível predador para qual a gente possa ter que fugir, ou uma possível presa a qual a gente possa caçar. Além disso, aqueles indivíduos que tivessem menor pilificação e maior densidade de glândulas sudoríparas conseguiriam trocar mais facilmente o calor e manter a nossa homeostase enquanto se deslocam ao longo desse terreno, podendo caçar, subir em árvores, vasculhar o terreno no chão. Com base nisso, nós somos atualmente muito dependentes de uma movimentação generalista e diversificada para garantir uma boa saúde. Porém, quando a gente é exposto a situações de incompatibilidade, ou seja, aquele ambiente que não nos força a ter uma movimentação contínua, generalista, a gente acaba ficando fadado a desenvolver certas patologias. Bom, o último motivo é porque eu sou um apaixonado. Eu sou apaixonado pelo tema e não tem jeito. Se eu não te convenci até agora com toda essa argumentação, você não vai ser convencido agora. Basicamente o que eu posso te dar são algumas referências. O vídeo do Daniel Woepert eu vou deixar disponível aqui para que você possa assistir. Ele fala basicamente o motivo pelo qual temos cérebros e eu já adiantei um pouquinho. O filme O Escafandro e a Borboleta serve para você entender o que pode ser essa angústia da síndrome Locked-In. E se você gostou também dos outros assuntos e quer estudar um pouquinho mais, eu deixo algumas referências. O livro do Darwin sobre as expressões das emoções no homem e nos animais. E um livro do Paul Ekman, que é A Linguagem das Emoções. Além disso, a gente tem o livro do Daniel Lieberman, que é a história do corpo humano, e você pode entender um pouco mais como que foi dada essa evolução do corpo humano, para que ele se desenvolveu e quais são as incompatibilidades que podem acontecer que geram as principais doenças atuais. Desde já agradeço você ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum dos seus amigos e até um próximo. Tchau, tchau!